Conforme escreveu Mateus, capítulo de número 14. Aleluia. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo 14, a partir do versículo de número 15. Podemos ler, queridos? Mateus 14, 15. Pode deixar na ARC, por favor, Almeida Revista Corrigida. Quando eu parar, os irmãos continuam, tá bom? Conforme está no telão, vamos lá todos juntos. E sendo chegado a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele quem? De Jesus, dizendo: despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhes disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E Jesus disse: trazei-mos aqui. Tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, e partindo os pães, deu aos discípulos, e os discípulos à multidão, e comeram, e levantaram dos pedaços que sobejaram, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Amém? Volte para mim o verso de número 15. Verso de número 15, e quando eu parar, os irmãos lê até o ponto e vírgula, que é o ápice da minha mensagem nesta noite. E sendo chegado à tarde, os seus discípulos aproximaram-se de Jesus, dizendo: isso, mantenha a sua Bíblia aberta, redobra a sua atenção aqui. Queridos irmãos, todos nós conhecemos a dinâmica deste milagre realizado por Jesus. Eu já preguei diversas vezes sobre este milagre. Tivemos aqui, há uns anos atrás, 2, 3 anos, salvo engano, durante um ano, todas as quinta-feiras pregamos sobre todos os milagres de Jesus. Quem lembra da série Os Milagres de Jesus? Isso, entre eles pregamos este também. Só que nesta noite Deus, durante esses dias, essa semana, vem ministrando no meu coração algo peculiar sobre este texto que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite, uma mensagem de Deus. Quantos querem ouvir Deus falar nesta noite? Dá uma glória a Deus aí. O milagre da multiplicação dos pães, ou da primeira multiplicação dos pães, ele é um dos poucos milagres que nós vemos registrados nas 4 versões do Evangelho de Jesus. Eu já disse muitas vezes e vou repeti-lo hoje mais outras vezes, que na força do hábito nós sempre usamos o linguajar sobre 4 evangelhos. Mas a verdade, não existe 4 evangelhos. O evangelho é um só. E o evangelho não é de Mateus, nem de Marcos, nem de Lucas e nem de João. É um evangelho, porque evangelho significa boas novas, boas notícias. E o evangelho é de Jesus. O que nós temos é 4 versões distintas deste evangelho de Jesus, ou 4 olhares diferentes deste evangelho de Jesus, ou 4 pessoas distintas que escreveu o evangelho de Jesus para povos diferentes, com especificações peculiares diferentes. Todos nós sabemos disso. Então nós vemos o evangelho de Jesus na versão de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. E este milagre da multiplicação dos pães, ou a primeira multiplicação dos pães, os 4 mencionam este milagre. Nós temos em Mateus capítulo de número 14, temos também no Evangelho de Marcos capítulo 6, temos em Lucas capítulo 9, e temos com uma riqueza de detalhes diferentes também em João capítulo 6, ou melhor, cada um deles trazem riquezas distintas do texto sobre este milagre da primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E me chama a atenção esse linguajar que usa Mateus. Irmãos, todas as vezes que nós vamos estudar a Bíblia,
quem fez aí o curso de obreiro sabe, toda vez que você vai ler a Bíblia, você precisa de fazer pelo menos 5 perguntas para o texto que você está lendo, para que haja um entendimento. 5 perguntas se faz para o texto: quem escreveu? Quando escreveu? Tem a ver com data, em 2 aspectos diferentes. O quando tem a ver com a data e tem a ver com a dispensação. Nós que somos dispensacionalistas, quem escreveu, quando escreveu, para quem escreveu, por que escreveu e o que foi escrito, o que tem a ver conosco. Quando se faz essas 5 perguntas no texto, há uma compreensão melhor daquilo que está lendo. É claro que há outros detalhes, como você entender no quando, a cultura da época que foi escrita. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando nós lemos o Evangelho de Jesus na versão de Mateus, você tem que ter em mente que Mateus é o mesmo Levi. O nome dele, Mateus capítulo 9, Jesus fez o chamado para ele, lá está dizendo Levi, ele era cobrador de impostos, ele era um dos 12 apóstolos de Jesus, diferentemente de Marcos. Marcos que escreve, ele não era um apóstolo de Jesus, provavelmente Marcos nunca nem encontrou com Jesus, ele escreveu sendo narrado os milagres, ou aquilo que ele escreveu pelo apóstolo Pedro, enquanto Lucas também provavelmente nunca encontrou Jesus, mas foi, além de médico, historiador e pesquisou. E João era também um dos 12 apóstolos de Jesus. Então, no relato de Mateus, quando está dizendo o lugar é deserto, a hora é avançada, pensa com a mente de Mateus, ele estava com Jesus naquela ocasião. Ele estava com Jesus naquele deserto. Ele estava ali ouvindo Jesus e viu o tamanho da multidão. É algo que ele vivenciou. Pastor, o que isso tem importância para mim? Tem tudo, meu irmão. É mais ou menos assim, como diz certo autor. Eu, por exemplo, com 37 anos de idade, eu vi 2 mares na minha vida. Um pela janela do avião, que é do Rio de Janeiro, que eu só passei voando, fazendo conexão, e outro por 2 vezes lá em Balneário Camboriú. A irmã Débora nem entrou no mar, ficou lá sentado lá, pegando um solzinho lá, com esses vestidão que ela usa mesmo, esperando, e eu fui lá de bermudinha, mas que eu fiz, molhei as canelas, e voltei novamente. Eu posso dizer que eu conheço o mar? Sim ou não? Sim ou não? Sim, eu estive lá na praia, eu conheço, mas o meu conhecimento é diferente de um marinheiro que durante algumas décadas foi no alto mar, mergulhou no alto mar. Há diferença ou não? Muitos conhecem a Bíblia, muitos conhecem Jesus, mas conhecem superficialmente, como o pastor Gideão Santos conhece o mar, de chegar e molhar apenas as canelas. Mas tem outros que já aprofundam mais. É como o marinheiro que vai em alto mar por diversas e dezenas vezes e mergulha no mais profundo mar. Esse pode dizer que talvez esteja com a pele envermelhada, desgastada pelo mar, pelo sol, pelo vento, mas ele pode dizer com mais propriedade. Deixa eu abrir um parênteses e dizer para você, meu irmão, que está aqui nesta noite, Deus não te quer um crente apenas de domingo à noite. Deus não quer que você conheça Ele como alguém conhece o mar só de ver. Deus quer que você o experimente, conheça mais da tua palavra. E todas essas informações são para nos aguçar o desejo de conhecer mais a Deus e a sua palavra. Então, queridos, Mateus estava lá com Jesus, nessa multiplicação dos pães e dos peixes, e dentro desse milagre, dessa dinâmica, Mateus ele usa aqui um lugar aqui que talvez nós passamos, ou melhor dizendo, ele usa dar-nos um detalhe no texto, que Lucas mal fala, que João nem menciona, que às vezes nós passamos desapercebidos, e é o que eu quero alavancar com os irmãos aqui nesta noite. Observe que ela está dizendo, chegando à tarde, os seus discípulos aproximam-se de Jesus e dizem, Jesus, o lugar é deserto, a hora é avançada. O que os discípulos estão fazendo? Eles estão enxergando uma necessidade do povo. Qual necessidade? Comida. E eles estão vendo, diante da necessidade,
impossibilitado de suprir aquela necessidade. Está entardecendo, o lugar é deserto. Lucas fala que está na região de Betsaida. Então eles estão querendo se livrar do problema, ajudar Jesus a resolver o problema. Escute, às vezes nós somos assim, nós queremos ajudar Jesus a resolver um problema. Não é assim, às vezes nós comportamos? Mas tudo bem, estão então querendo, bem intencionados, querendo resolver o problema. Não, nós temos aqui, imagina um olhando para o outro, dizendo aqui, ó, Jesus tem que despedir essa multidão. O pessoal vai desfalecer, eles têm que ir pelas aldeias, arrumar um lugar para comida para comprar, cada um por si, cada um se vira. Vamos lá dar um toque em Jesus. Vamos lá dar um toque em Jesus. Meu irmão, um problema que talvez tu está enxergando, a dificuldade que tu está vendo, como que vamos fazer? Deixa eu dar uma força para Jesus aqui. Escute, Deus tem a solução. Deus sabe muito bem o que fazer. Oh glória, aleluia. Então escute, nós vemos aqui uma necessidade, e para suprir essa necessidade, eles precisavam o quê? De recursos. Nós temos aqui outro detalhe que Mateus está alavancando, ele está falando de tempo, já está entardecendo, lembrando que, detalhe importante, hoje à noite ou dia para nós, é tudo bom, tudo tranquilo, porque nós temos CEMIG, energia elétrica. Nesse tempo não existia energia elétrica, lembra disso? Detalhe importante. Então, está ficando tarde, está anoitecendo, precisa de recursos, e o tempo e o lugar geográfico é deserto. Escute, o tema da minha meditação nesta noite fala sobre o ambiente desse milagre da multiplicação, a dinâmica desse milagre, ou algo talvez que passa desapercebido, mas tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com o mundo, em todos os tempos, em todas as épocas. Lugar, tempo e recursos. Vou repetir: lugar, tempos e recursos. O lugar lá era deserto, o tempo, a hora era avançada, e os recursos escassos. Você pode repetir comigo? Lugar, tempo e recursos. É o tema da mensagem nesta noite. 1, 2, 3. Mais forte. O lugar aqui era desfavorável, o lugar era deserto, a hora era avançada, e os recursos, nem 200 denários de dinheiro dá para comprar. E tem hora que o problema dinheiro também, mesmo que se olhasse lá para o tesoureiro Judas, tem um dinheiro, tem Judas, mas no deserto, em que lugar que tem pão, mesmo pagando para ter pão nessa hora para todos. Lembra da pandemia, há 4, 5 anos atrás? Dinheiro não resolvia, porque tem recursos, tem hora que o recurso não é só financeiro. Então eu estou dizendo nesta noite, Deus está comunicando conosco nesta noite, que essas 3 coisas, lugar, tempo e recursos, repito, lugar, tempo e recursos, grave essas palavras, lugar, tempo e recursos, sempre foi alvo de guerras, tragédias, desastres, destruições. Você deve já ter ouvido falar, há muitos anos atrás, nem seja pelo seu pai ou pelo seu avô, famílias destruídas, porque brigaram por um lugar, pedaço de terra. Você deve ouvir falar de uma tragédia que talvez já aconteceu e alguém morreu porque ou perdeu uma grande oportunidade. E aí sobre o tempo poderia alavancar várias coisas, porque talvez você não dá valor no tempo, nos milésimos. Agora pergunta um piloto de Fórmula 1 que perdeu o pódio por causa de milésimos de segundo, alguém que perdeu a passagem de avião por causa de 1 minuto, ou o outro que perdeu o avião e depois deu graças a Deus porque perdeu, porque o avião veio a cair. Então, quando você analisa essas coisas, você passa a dar importância ao tempo. E a mensagem, meu irmão, deixa eu abrir um parênteses para dizer para você que a mensagem, mais do que fazer você sentir, é para fazer nós pensar, refletir o que Deus tem e quer para as nossas vidas. Por isso eu estou pregando dessa forma. Antes de sentir, eu preciso de pensar. Então eu estou dizendo que lugar geográfico, e lugar aqui eu falo de 2 vertentes diferentes, pode ser geograficamente e pode ser posição. Lugar geográfico ou lugar
posição. Quantas brigas, tragédias, intrigas, problemas que se acarretaram por causa de lugares, seja eles geográficos ou por causa de lugar, posição. Quantas tragédias podem ter acontecido por causa da pressa ou por causa do atraso, ou falta de recursos, porque tem gente que tem problema com a falta de recursos, outros já se perdem quando os recursos vêm com abundância, alguns têm problema em lidar com a escassez, outros têm problema em lidar com a abundância, mas em ambos os casos, recursos se tornam problemas. Existem guerras que o mundo está vivendo por lugares geográficos. Existem situações que são desdobradas, por causa, tudo envolve essas três coisas: lugar, seja geográfico ou posicional; tempo, seja aqueles que se adiantam ou que se atrasam, ou seja, por causa de recursos. É isso que eu enxergo nesse texto aqui, nesta noite. Mas escute, lugares não nos definem. O que nos define, meu irmão, é a presença de Deus. Não importa se estamos em lugares desfavoráveis, podemos estar em lugares desfavoráveis, podemos estar em lugares que aos olhos humanos é deserto, literalmente, mas se nós estivermos com a presença de Deus na nossa vida, eu estou aqui nessa noite para dizer que o melhor lugar de se estar é no lugar que Deus nos plantou, é no lugar que Deus quer que nós estejamos. Aleluia. É só lembrar de Gênesis capítulo 13, Abraão e Ló, quando os pastores de Abraão brigavam com os pastores de Ló. O que aconteceu? Abraão falou: Ló, pode escolher. E Ló então escolheu pela ambição as campinas verdejantes que caminhava para Zoar, para o Egito, e nem importou com seu tio Abraão. Só que Abraão ficou no deserto, ficou no cascalho, mas ficou no lugar que Deus tinha prometido, ficou no lugar que Deus tinha para ele. E sobre Abraão nós temos a descendência deles até hoje. E Ló, que saiu do lugar da bênção, que escolheu por ambição, porque a promessa nem era para ele. Qual foi o fim de Ló? Onde está a descendência de Ló? Se findou. Se findou. É só nós lembrarmos da história de Ruth, ou de Elimeleque, que saiu de Belém, terra do pão, e foi para Moabe, porque via fome na terra. Ele foi para Moabe. O que aconteceu? Desastre na vida, naquela família, porque ele veio a falecer. Os 2 filhos veio a falecer. Vocês conhecem a história de Ruth? Eu só estou te lembrando. É só lembrar que esse mesmo Abraão que eu citei aqui há pouco, no capítulo 10, por causa da fome que rodeava a terra, Gênesis 10:10, ele por conta própria e risco, desce para o Egito, e lá viveu sobre mentira, desviado da presença do Senhor. Foi desastre a descida de Abraão no Egito, porque saiu do lugar que Deus tinha para ele. Eu quero que você entenda nesta noite que a prova, a dificuldade que talvez eu está enfrentando, não é por causa da cidade, não é o lugar geográfico. Pelo contrário, se você está aqui nesta noite, se você é servo de Deus, se você está procurando fazer a vontade de Deus, é porque Deus te plantou aqui, porque Deus tem negócio com você aqui neste lugar. Não tente mudar, não tente fugir, não tente ir para outro lugar. O problema não é a cidade, o problema não é a igreja, o problema não é o lugar geográfico, o problema é que você não entende que o lugar que Deus te quer, você não entende o tempo apropriado de Deus na tua vida, ou tu insiste em dar com a cabeça no chapisco, nas suas próprias vontades. No lugar que Deus te planta, no lugar que Deus te quer, será o lugar da tua prosperidade, será o lugar da promessa de Deus na sua vida. Aleluia, aleluia. Porque mais importante que é o lugar, mais importante para onde estamos indo, é com quem nós estamos indo. Mais importante que onde estamos, é com quem nós estamos. Aleluia. Deixa eu te lembrar aqui da história de José, que os seus irmãos tiraram da terra da promessa, venderam para o Egito. Mas a Bíblia diz que José chegou no Egito, mas a presença de Deus estava com ele.
José caiu no cárcere, mas a presença de Deus estava com ele. Os irmãos durante anos pensou, durante 22 anos, José já era. Neste tempo José até já morreu, mas eles não sabiam que Deus estava prosperando José no Egito, mesmo na prisão. Sim, porque prosperidade não tem a ver com o lugar, prosperidade tem a ver com a presença de Deus na nossa vida. Por isso que eu gosto muito daquele hino, toca aí para nós, irmã Rayane, daquele hino da harpa cristã, 515 disse: se lá para o deserto Jesus me quer mandar. De novo, se lá para o deserto me quer mandar, levanta. Não importa se Ele está conosco, não importa, vida, não importa. Eu lhe darei com paz a Cristo, sem mais de... Eu vou continuar pregando, mas cante o coro. Se Cristo, não importa se o lugar é deserto, o que importa é a presença. Não precisa temer, com gozo irei comigo, vai, é grato servir a Jesus, levar a cruz. Cante, quantos crê? Se Cristo essa palavra é a resposta de Deus para alguém aqui nesta noite, para algumas pessoas nesta noite. Tu está pensando, o problema é Curvelo, eu tenho que mudar de cidade. Deus está dizendo, não, o problema não é o lugar geográfico, o problema é você estar fora da direção de Deus. Se encha do Espírito Santo, o lugar que Deus te plantou, esteja no lugar que Deus quer que você esteja. Mas aqui nada dá certo, mas com a presença de Deus, Deus vai te fazer prosperar. Com a presença de Deus, tu viverás as promessas dEle. Com a presença de Deus, tu viverás os planos, os projetos de Deus na sua vida. No deserto, sim, se Ele está conosco, no deserto, até no deserto. Às vezes você deve conhecer alguém que sofreu frustrações, decepções, perseguições por causa de lugar. E agora eu estou dizendo não lugar geográfico, estou dizendo lugar em duas vertentes, geográfico e posicional. O que Deus tem para você, a posição que Deus tem para você na empresa que você trabalha, no ministério que você coopera, em alguma vertente, seja em que âmbito que for, meu irmão, você cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Você pode até sofrer por um pouco de tempo, mas o lugar que Deus tem reservado para você, você guiado pelo Espírito Santo, sendo fiel ao Senhor, mais cedo ou mais tarde Ele vai chegar. Não, pastor, o meu tempo já passou. É a segunda parte da mensagem. Não mede o seu tempo, o tempo cronos humano, pelo tempo de Deus. Todos nós sabemos, o tempo do homem é o cronos. Milésimos, segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, décadas, séculos, milênios. Este é o tempo do homem. Mas não esqueça que o Criador do tempo é Deus. Assim como quem criou esse microfone não está dentro do microfone, está fora. Quem criou essa televisão, esse aparelho aqui não está dentro dele, está fora. Assim Deus, a Bíblia diz em Gênesis 1:1, no
princípio criou Deus os céus e a terra. E você pensa, a primeira coisa que Deus criou foi céus e terra. Eu digo não, a primeira coisa que Deus criou foi tempo. Quando está dizendo no princípio, Ele é eterno, Ele é antes do princípio. Eterno não teve início e nunca vai ter fim. Ele é de eternidade a eternidade. Então a primeira coisa que Deus cria não é os céus e a terra, é o tempo, é o princípio. Ele está fora do tempo do homem, Ele controla o tempo. Ele controla o tempo. E o tempo também. Eu posso falar do tempo. O tempo não nos controla. Quem dirige nossa vida é o Senhor. Nosso problema com o tempo é porque, ora, todos nós temos problema com o tempo. Tem, pastor? Tem. Atrasamos ou adiantamos? Claro que é uma virtude adiantar no nosso caso. Adiante para chegar no serviço, mas não chegue atrasado. A virtude é quando chega antes e não atrasa. Agora, por que nós temos problema com o tempo? Nós temos problema com a exatidão. Geralmente, ou você atrasa, ou você chega adiantado. E todos nós precisamos que lutar o quê? Para chegarmos antes. Porque é mais fácil atrasar do que chegar antes. Agora, dificilmente vamos chegar no tempo exato. Se tu pega serviço 7 horas, tu chega 10 para 7, chegou adiantado. 7:01, tu já está atrasado. Sabe por que eu estou citando isso? Porque o nosso Deus, Ele não adianta, mas Ele também não atrasa. Ele trabalha no tempo certo. E questão de tempo também eu falo em 2 perspectivas diferentes. Lugar, eu falo perspectiva geográfica. Deus tem o lugar exato para nós, geograficamente. Tempo, lugar geográfico e posicional. Tempo, tem a perspectiva divina e tem a perspectiva humana. Na perspectiva divina, Deus tem o tempo dele, Kairos, exato, de trabalhar, de agir em nossas vidas, de cumprir as promessas dele na tua vida, de te atender, de responder às nossas orações. Agora, no outro lado da moeda, o tempo na perspectiva humana é quando nós olhamos para nós mesmos, ou olhamos para as pessoas ao nosso redor e dizemos, fulano está novo, fulano já passou da hora, o tempo dele já está na terceira idade. A idade é só questão de números. É só questão de números. O tempo é de Deus. Então talvez você está olhando para você, para os que já estão mais de idade, está dizendo, o meu tempo já passou. O tempo já está avançado para mim. E Deus está nessa noite dizendo, está nada. No milagre da multiplicação, na versão dos discípulos, ainda já era, a hora já estava avançada, mas ainda deu tempo de Jesus falar, assente todo mundo, irmãos, assentar 5.000 pessoas, fora mulheres e crianças, era uma multidão de quase 15.000, não é rapidinho não, Jesus falou, dá tempo, organiza tudo isso aí. Ainda deu tempo de encontrar um jovenzinho com 5 pães e 2 peixinhos no meio daquela multidão. Ainda deu tempo, às vezes nós falamos, estou atrasado, não dá tempo de orar. Mas ainda deu tempo de Jesus pegar os pães e dizer, Pai, graças te dou por esse pão, por esse peixe. Não estou atrasado, já está avançado a hora. Está nada, Pedro, está nada, Tiago. Ainda dá tempo do povo assentar. Ainda dá tempo de André encontrar o menino aí com 5 pães e 2 peixinhos. Ainda dá tempo, traz aqui os 5 pães e 2 peixinhos. A hora é avançada, Jesus. Tá não, ainda dá tempo de eu dar graça. Está avançada a hora, Jesus. Tá não, ainda dá tempo de eu partir. Compartilhar com os discípulos. Está avançada a hora, despede a multidão. Tá não, Bartolomeu, tá não, Mateus. Ainda dá tempo de você levar o pão para a multidão. Ainda dá tempo de dividir o pão. Tu está dizendo, acabou o ano, já estou chegando agora, acabou novembro, é 30 de novembro, já é o último mês, perdi o ano, desperdicei o ano, nada deu certo esse ano. Deus vem nesse último domingo de novembro dizendo, não está tarde não, ainda dá tempo do milagre, ainda dá tempo da provisão, ainda dá tempo da resposta. Quem recebe essa palavra nesta noite, ainda dá tempo.
Aleluia, aleluia, porque aquilo que tu não conseguiu fazer em 11 meses, Deus pode fazer em um mês. Aquilo que tu não conseguiu fluir até 30 de novembro, Deus faz antes que chegue 2026. Aquilo que não deu certo até hoje, Deus pode fazer, ainda dá tempo. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, aleluia, aleluia, louvado é o nome do Senhor. E sobre os recursos, eu estou falando tempo, estou falando lugar, tempo e recursos. Você pode repetir? Eu estou pregando sobre... Não, fala mais forte, pelo tanto de gente que está aqui, está fraco. Eu estou pregando sobre... Deus tem um lugar para você, Deus tem uma posição para você. Lugar geográfico e posicional. O tempo de Deus é diferente do homem. Nós adiantamos ou atrasamos, temos dificuldade com exatidão. Deus não atrasa e nem chega adiantado. Deus vem na hora. Na perspectiva humana, já está tarde, a hora está avançada. Jesus está dizendo, ainda dá tempo. Ainda dá tempo, tu não está atrasado. Tu pode estar atrasado na perspectiva humana, tu pode já estar na terceira idade na perspectiva humana, tu pode estar jovem demais, mas escute o que eu vou dizer nesta noite. Você pediu para Deus falar com você? Levante a tua mão que eu vou dizer aqui, ó. Eu estou dizendo nesta noite, para cada lugar e a cada tempo, Deus tem um plano, Deus tem um homem, e para cada necessidade, Deus tem um recurso. Escute, para cada lugar e para cada tempo, Deus tem um homem, Deus tem uma mulher, e para cada necessidade, Deus tem um recurso. Oh glória, oh glória. Recursos não pode tornar o nosso Deus, pelo contrário, são ferramentas para servir e glorificar o verdadeiro Deus, dono de tudo e de todas as coisas. Porque o Salmo 24 diz, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que neles habitam. Para cada necessidade, Deus suprirá de forma que vai sobrar. Deus não supre na exatidão, Deus supre com abundância, Ele faz superabundar. Eu estou pregando nesta noite para quem crê, oh glória, para cada necessidade Deus suprirá de forma que sobrará, não é para desperdiçar, mas Ele vai superabundar. Ele é Deus de toda abundância, deu para toda a multidão alimentar, pão e peixe, e ainda sobrou. O que faz o que sobrou? Junta tudo, sobrou ainda 12 cestos cheios. Eu não sei se os 12 cestos cheios, se eles levaram, entregou para o menino, como é que o menino levou 12 cestos de volta, ou se cada discípulo levou um cesto dele para casa, a Bíblia não fala, mas que sobrou 12 cestos cheios, e todos foram alimentados. Aleluia. Tu está fazendo a conta, está achando que vai terminar o ano no vermelho, está achando que vai terminar na escassez, mas nesta noite eu profetizo sobre a tua vida, o milagre da multiplicação chega na tua casa, chega na tua empresa, chega na tua vida. Deus agirá e vai sobrar, vai ter abundância, vai ter abundância. Oh glória, oh glória. Eu vou encerrar fazendo aqui 3 considerações finais, ou 3 aprendizados finais de tudo que eu falei. Eu estou falando de lugar geográfico, posicional. Eu estou falando de tempo, na perspectiva divina, na perspectiva humana. E eu estou falando de recursos. Porque quando eu falo de lugar, eu estou sempre falando os dois lados da moeda. Quando eu falo de lugar, não importa se é deserto que tu está, o importante é com quem que tu está, se tu tem a presença de Deus. Oh glória, oh aleluia. Quando eu estou falando de tempo, quando eu estou falando de tempo, não importa se tu é jovenzinho, meia idade, ou se tu já passou, o importante é que no tempo de Deus, enquanto muito está achando, não tem mais tempo, perdeu a chance, perdeu a oportunidade, Deus está dizendo, ainda dá tempo.
ainda dá tempo. Dá não, ainda dá tempo. Olha quantas coisas que Jesus fez depois que eles falaram: a hora já é avançada, ainda dá tempo. Quando eu estou falando de recursos, eu estou dizendo, para cada necessidade, Deus tem um recurso, Deus tem um milagre, Deus tem um milagre da multiplicação. Tem o Felipe que está dizendo, fazendo um levantamento para Jesus, dizendo: Jesus, 200 denários de dinheiro não dá para nada. Mas tem o André que não está falando daquilo que não tem. Tem o André que está falando: tem Jesus, tem Jesus. Tem o que, André? Tem Jesus, tem o que? Tem 5 pães e 2 peixinhos. Tem Jesus, tem o que, André? Tem um garoto aqui com 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para tanto? Não importa, André, se tem, passa aqui para minha mão. Passa aqui para minha mão, passa aqui para minha mão. Quem recebe essa palavra nesta noite, Deus está dizendo nesta noite: começa a olhar aquilo que tem, e aquilo que tu tem, coloca na mão de Jesus. Tem recursos, Deus tem recursos, Deus tem recursos, Deus tem recursos, e não tem com escassez, Deus tem com abundância. Deus tem com abundância. Então, igreja do Senhor, estejamos no lugar que Deus quer que estejamos. Confiamos que no tempo de Deus Ele agirá, e recursos não faltará. Deixa eu dizer isso aqui para alguém que está vendo aí pela live agora ou pelo Instagram. Escute aí: estejamos no lugar que Deus quer que estejamos. Estejamos no lugar que Deus quer que nós estejamos. Confiamos no tempo de Deus. Tu não está adiantado, não está atrasado. Estamos no tempo de Deus, e creia que Ele agirá. Recursos não faltará. Quem recebe essa palavra, dá um brado de glória a Deus nesta noite. Para cada lugar, lições finais ou considerações finais. Primeiro, para cada lugar e tempo, Deus tem um plano e um homem. Porque o plano de Deus passa pelo homem. E Deus não coloca um homem aqui sem um plano para ele. As duas coisas andam junto. E para cada necessidade, Deus tem um recurso. Deixa eu explicar isso melhor, deixa eu esclarecer melhor isso aqui para os irmãos. Escute: para tirar um povo lá do Egito, Deus tem um Moisés. Deus tem um Moisés para tirar o povo do Egito com mão forte e braço estendido, e para conduzir aquela multidão de mais de 2 milhões pelo deserto. Mas agora, para conquistar Jericó, para conquistar Canaã, o tempo de Moisés findou. Agora Deus tem um Josué. Aleluia. Deus sempre tem um plano, Ele tem um homem. Você é o homem, é a mulher que está no plano de Deus. Talvez o tempo ainda não chegou, mas tu está no plano de Deus. Porque quando o sacerdócio está corrompido, Eli e seus filhos, Deus tem uma Ana que está chorando, que está clamando, e tem um Samuel que está sendo gerado. E quando Deus não fala mais com o sacerdote ali, tem um Deus que fala com Samuel ainda criança, e tem um Samuel que diz e fala: Senhor, que o teu servo hoje. Eu estou dizendo, Deus tem um plano, e Deus tem um homem para o seu plano. Deus tem você para o plano específico. Deixa eu dizer melhor, eu estou te falando de tempo, eu estou falando de lugar, eu estou falando de recursos. Sabe por que tu não nasceu lá na Ásia, na China, nem no Japão, nem em Paris, nem nos Estados Unidos, nem na África do Sul, país de primeiro mundo? Mas porque Deus te colocou aqui no Brasil, aqui em Minas Gerais, e porque precisamente tu está neste tempo no centro geográfico de Minas, porque Deus tem plano para você neste lugar. Deus tem plano para você nesta cidade. Deus tem plano para você aqui. Deus tem plano para você aqui. Se a palavra de Deus não é suficiente para você acreditar nisso, você deve conhecer alguém aí que aventurou ir para os Estados Unidos e deu errado. É claro que tem aqueles que vai debaixo da direção de Deus, sim. Por isso o discernimento. Você pode conhecer alguém aí que achou que a solução dos problemas estava aí para São Paulo, porque é a capital grande, e deu errado. Porque não é lugar, é a presença de Deus, e é onde Ele quer que nós estejamos. Não é o lugar, é a presença dEle, aonde Ele quer que nós estejamos. Aleluia.
O Espírito Santo ministrou nessa tarde no meu coração. Escute, sobre lugar e sobre tempo. Sobre lugar e sobre tempo, escuta. Saul, o rei Saul, quando ele rebelou contra Deus, desobedeceu a Deus e Deus o rejeitou. Quando você analisa os tempos bíblicos, Davi, o homem segundo o coração de Deus, nem tinha nascido ainda. Porque Saul governou 40 anos, nos seus 2, 3 primeiros anos, primeiro de reinado, ele já se corrompeu, ele já foi rejeitado por Deus. Então mais de 30 anos, Saul governou a nação de Israel, vazio do Espírito Santo, fora do plano de Deus. Davi começou a reinar, tinha apenas 30 anos de idade, ou seja, quando Deus rejeita Saul, Davi não tinha nem nascido ainda. Sabe o que isso quer dizer? Você ainda não tinha nascido, mas Deus já tinha um plano para você. Pastor, é verdade sim, porque antes de Deus formar Adão e assoprar nas narinas deles, Deus já tinha lavrado o jardim. O Éden já estava preparado, esperando Adão. Oh, glória. Deus tem um projeto para a tua vida. Antes de você nascer, Deus já tem um plano, um projeto para a tua vida. Aí você está dizendo, pastor, deu tudo errado. Mas eu uso as palavras de Mardoqueu, Esther 4:14. Lembra quando Esther estava no palácio? Você conhece a história bíblica? E Esther mandou falar com Mardoqueu. Mardoqueu, eu não posso entrar na presença do rei, não dá para me fazer nada pelos judeus. Mardoqueu respondeu, Esther 4:14, diz a Bíblia, quem sabe foi para esse tempo. Para esse tempo que Deus te colocou aí. Eu tenho a palavra de Deus para alguém aqui nesta noite, eu não sei quem. Aí você está pensando, Senhor, por que eu estou nessa empresa? Senhor, por que eu estou nessa cidade? Senhor, por que eu estou nessa igreja? Senhor, por que estou fazendo? Está acontecendo isso comigo, eu não estou entendendo nada. Aí Deus está dizendo hoje, acalme. Vai chegar o tempo que Ele vai dizer, quem sabe? Quem sabe para este tempo? Deus tem um plano, Deus tem um homem para o plano, Deus tem o tempo exato. Recebe essa palavra nesta noite, porque para cada lugar e tempo Deus tem um plano, Deus tem um homem para cada necessidade, Deus tem um recurso. A segunda lição, vou caminhar para encerrar. Eu iniciei falando sobre, vamos lá ver se os irmãos estão prestando atenção. Eu estou pregando sobre 3 coisas, não, fala mais forte, me ajuda aí, irmão. Eu estou pregando sobre isso. Vocês animam o pastor, o pregador, quando assim faz isso. Eu estou pregando sobre lugar, tempo e recurso. Eu iniciei dizendo que no mundo afora, guerras, brigas, contendas, tragédias se correm ao redor de lugar, de tempo e de recursos. Não dá para dimensionar isso. Eu não sou pregador de más notícias, mas tu precisa de ver o lado obscuro para entender. Ou seja, a boa notícia só é boa por causa da ruim. Então por isso eu estou te fazendo pensar dessa forma. Porque os homens e o diabo usa essas ferramentas, usa a questão do lugar, do tempo e do recurso para provocar intrigas, contendas, misérias, tragédias. Essa é a verdade. Os homens e o inimigo usam isso, tudo que eu estou dizendo, lugar, tempo e recursos, para destruição. Mas sabe o que eu estou pregando nesta noite? Eu quero que você enxergue o outro lado, porque enquanto os homens do diabo usam para guerras, destruições e tragédia, Deus estabelece como pedagogia para cumprimento de promessas. Deus estabelece como ensinamento, pedagogia para cumprimento de promessas. Aleluia. Aquilo que o inimigo e os homens usam para o mal, para a destruição, Deus trabalha em nós para os planos deles na nossa vida. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Tem alguém que recebe essa palavra nesta noite?
Levante a sua mão aí, eu já vou encerrar, mas levante a sua mão e feche os teus olhos. Aleluia. Tu não precisa de brigar por causa de lugar, porque o lugar que Deus tem para você, ninguém tirará. Desde lá de Pará de Minas, 25 anos atrás, eu escutava o seguinte ditado: aquilo que é da onça o gato não pega. Quem já ouviu isso? Aquilo que é do gato a onça não pega, ao contrário, né? Sabe o que Deus está dizendo? Aquilo que Deus tem reservado para você, o lugar, a posição geográfica, a posição, seja no teu emprego, no trabalho, no ministério, na igreja, ninguém tira de você, porque ninguém quebra o que Deus estabeleceu. Aleluia. Por isso que eu gosto de cantar. E eu lembro daquele hino, dá uma nota para nós aí, acho que vai ser Dó maior. Deus já tem um caminho aberto, faz muitas fontes em meio ao deserto. Só quem crê cante, vai. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz de Deus nesta noite. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Eu estou pregando nesta noite. Eu citei agora há pouco, Saul já estava rejeitado por Deus. Davi ainda não tinha nascido, mas Deus já tinha um trono para Davi. Era questão de tempo. Esther estava lá, órfã de pai, órfã de mãe, e dizia, alguém podia olhar, a vida dessa menina é uma tragédia, criada com primo ou com tio, mas Deus tinha um palácio para ela. Era questão de tempo. Moisés nasceu como escravo. Todo mundo dizia, os crocodilos vai comer, a mãe vai ficar sem ele, é menino, o exército de Faraó vai matar, mas Deus tinha um povo para Moisés. Deus já tem para você. Vai de novo, Débora, que eu estou pregando. Deus já tem para você. Deus tem um plano, Deus tem um projeto para você, mulher, para você, jovem. Anima-te. Quem recebe essa palavra nesta noite? Quem recebe essa palavra nesta? Fica de pé, que eu vou terminar agora. Eu vou falar a terceira lição ainda, mas fica de pé, vai. Deus já tem. Só quem crê, levante a tua mão e adora. Só quem crê, levante a tua mão. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz de Deus. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. De novo, Deus já tem. Deus já Ele tem um plano, Ele tem um projeto para ti. Neste lugar. Muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz. Ouça a voz, Deus te dá escape, livramento. Vai, aquele que aquieta o mar, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filho. É o mesmo que brada. Não temas, sou contigo. Levante a tua mão para Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento.
Quantos crê? Levante a tua mão e dá glória a Deus. Eu estou dizendo, para cada lugar e tempo, Deus tem um plano. E Deus tem você que está aqui nesta noite. Para cada necessidade, não se preocupa, Deus tem um recurso com sobra. O que os homens e o diabo usam para tragédia e destruição, Deus usa como escola, como pedagogia, como ensinamento, para o cumprimento das promessas dele. Eu ainda tenho uma terceira lição aqui que eu vou falar depois da oração, para encerrar o culto. Mas agora, você que Deus falou com você nessa palavra, eu quero orar por você aqui na frente. Você que está achando que teu tempo passou, que não cumpriu, que não realizou, que o recurso está escasso, que talvez nem aqui é o teu lugar, que o tempo, não, você em alguma parte, Deus falou com você, sai do seu lugar, vem aqui na frente, que é noite de renovo, é noite de graça, é noite de unção de Deus para a sua vida. Pode vir, meu irmão, cadê? Vem o primeiro, vem o segundo, vem o terceiro. Você que crê nessa palavra e quer vivenciar, Deus tem. Arabaí, já tem a primeira, já tem a segunda, pode vir. A palavra de Deus não volta vazia, pode vir. Chega aqui perto da escada aqui, dá um passo à frente, chega aqui perto da escada, isso. É noite de resposta de Deus, é noite de direcionamento de Deus. Deus te renova nessa noite. Deus ativa os dons espirituais na tua vida. Deus abre a tua visão. Nada de desânimo, nada de fracasso, nada disso. O ano está perdido, não está. Ainda dá tempo. Deus tem o lugar, Deus tem o tempo, Deus tem recurso. Vedinho, recebe. Deus tem o lugar, Deus tem o tempo, Deus tem o recurso. Aleluia. Oh glória. Tem mais irmão, tem mais irmã. Se você ficar aí, tu tá com a tua fé, tá com vergonha, tá com a fé morta. Ativa a tua fé, saia do seu lugar, vem até aqui na frente. Tu tá dizendo para Deus: Deus, eu creio que tu vai cumprir as suas promessas. Sai, vem mais gente, sai, vem aqui na frente que nós vamos orar. Não fica achando que aí de trás tu vai receber, não. Mostra tua fé ativa. Sai do seu lugar e vem até aqui à frente. Ativa a tua fé. Deus tem um lugar. Vai dar tempo. Deus tem um recurso. Deus já tem. Pode vir. Os obreiros que quiserem orar, pode. Ore pelos servos. Oh meu Deus, eu sinto o fluir da graça de Deus aqui nesta noite. Sim. Ouça a voz de Deus nesta noite. Deus tem um lugar. Deus dá tempo. Deus tem um recurso. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, eu oro agora, eu ministro o milagre, eu ministro a bênção, eu ministro vitória agora. Haja renovo, graça, unção, poder de Deus. Tenha a tua fé fortalecida, a esperança renovada. Oh glória, Deus tem o lugar, Deus tem o tempo, e Deus tem o recurso, Deus tem o lugar. Vai dar tempo, o recurso virá. Que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filho. Eu ministro agora, receba saúde agora, física, emocional, milagre, porta aberta, renovo, graça. Receba agora, fala em línguas estranhas pela primeira vez. Receba o renovo de Deus agora. Receba o renovo de Deus agora. Deus tem um lugar. Vai dar tempo. Deus tem um recurso. Deus tem um lugar, o tempo e o recurso. Recebe agora em nome de Jesus. Deus te dá escape e livramento.
Todos de olhos fechados, abra a tua boca, glorifica, diga glória, diga aleluia. Se tu crê no poder da palavra, diga glória, diga aleluia. Fala em línguas estranhas. Crentes batizados com o Espírito Santo, recebe renovo aí agora, recebe ativação de dons espirituais. Tenha fé ativada agora, tenha fé ativada agora. Deus tem o lugar, Deus tem o tempo, Deus tem recurso. Receba ativação da fé, dos milagres, dos dons espirituais. Aquele que há uma unção curadora aqui nesta noite. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, dá sério faz mãe de filho. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Deus tem. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Aleluia! Reina para sempre. Reina para sempre. Com carinho, dê um abraço aí na irmã do seu lado, irmã com irmã, irmão com irmão. Diz para ele: Deus tem um lugar, Deus tem um tempo, Deus tem um recurso. Deus tem um lugar, diga aí: Deus tem um tempo e Deus tem um recurso. Meu amado, Deus tem um lugar, Deus tem um tempo, Deus tem um recurso. Deus tem um lugar, Deus tem um tempo e Deus tem um recurso. Volte para o seu lugar dando glória a Deus. Faça isso aí atrás, fala para o irmão da direita, da esquerda. Deus tem um lugar, Deus tem um tempo e Deus tem um recurso. Se alguém falar o que foi pregado, o que Deus te falou nesse 30 de novembro, ele diz que Deus tem um lugar para mim. Deus tem um tempo e Deus tem um recurso. Oh glória, oh glória. Hoje eu fiz diferente. 1 minuto eu vou encerrar a mensagem agora. Tem mais, pastor? Tem. A terceira e última lição, escute aqui. Escute aqui, redobra a sua atenção agora. 9:10, 9:12 eu vou dar a bênção apostólica. Escute aqui. Lugar, tempo e recurso são dimensões aqui da terra, irmãos. Para onde nós estamos indo? Para o céu. Lá está além, lá ninguém briga por terra e nem por posição. Lá no céu, para onde todos nós, olha só, olha o que eu vou profetizar aqui. Se você crer, você recebe. Onde todos nós estaremos daqui a 100 anos, porque daqui a 100 anos nenhum de nós estaremos aqui. Eu vou estar na eternidade com Jesus. Quem mais vai estar? Dá uma glória a Deus. Lá não tem posição. Lá, meu amigo Valderli, não tem herança. Lá não precisa de casa própria, nem de pagar aluguel. Oh glória, aleluia. Lá, meu irmão, quem morre não leva relógio, porque lá não tem tempo. Não tem hora, não tem minutos, não tem segundo. Lá é eternidade. Ei, lá ninguém vai brigar por salário, vai pedir para aumentar, vai dizer que está pouco ou muito. Não, lá não precisa, isso é coisas da terra. Pastor, tu está desfazendo o que você pregou? Jamais. Isso que eu preguei em relação ao que Deus tem para nós aqui. Mas é por um tempo, não perca a visão do céu, porque lá,
O lugar lá é além dessa dimensão terrena de terra, do planeta Terra. Tempo lá não existe e recursos lá não precisa. Só quem está preparado e está indo para lá, levante a tua mão e dá um brado de glória a Deus nesta noite. Então você, que talvez está com os olhos só aqui na terra, você que não está preparado para a eternidade com Jesus, porque daqui 100 anos nenhum de nós estaremos aqui. Eu vou estar com Jesus na eternidade. Agora, infelizmente, alguns não vão estar com Jesus, porque não se prepara aqui. Porque aí é só 2 lugares na eternidade, é céu ou inferno. Então você que ainda não entregou tua vida para Jesus, recebeu Jesus como Senhor e Salvador, quer fazer isso agora, ou você já foi crente, está afastado, quer reconciliar agora com Jesus, para que você também esteja na eternidade com Ele. Onde está a primeira pessoa que quer fazer isso? Levante a sua mão, que eu quero orar por você nesta noite. Eu estou convidando você que ainda não entregou a tua vida para Jesus, não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, porque para estar na eternidade com Jesus, é só aqueles que reconhecem publicamente Jesus como o único Senhor e o único Salvador da sua vida. Onde está? Alguém que quer entregar a vida para Jesus? Temos? Temos? Alguém que está afastado e quer retornar? Temos? Temos alguém? O Senhor está te chamando. Cadê as irmãs da intercessão que está aí chamando as pessoas? Os irmãos, eles não vieram hoje? Cadê as irmãs? Olha aí, meu irmão, da direita, da sua esquerda. Alguém que ainda não serve a Jesus, ou alguém que está afastado, fala: o Senhor está te chamando hoje. O Senhor está te chamando hoje. Irmãos, fica aí em oração, irmãos, o culto não acabou ainda não, é guerra, a hora do apelo. Eu estou convidando alguém que não é crente para entregar Jesus, a vida para Jesus. Estou convidando alguém que ainda não é crente para entregar a vida para Jesus. Então nesse momento a igreja fica em oração. Chame alguém da sua direita à sua esquerda. Se tem alguém, levante a sua mão que eu quero orar por você. Alguém que já foi crente, está afastado e quer retornar? Temos? Temos? Onde está você? Ficamos de pé, igreja. Se não tem, o convite continue aberto. Amanhã tem homens posicionados, todos já falamos aqui muitas vezes, já está aí nas redes sociais. Faça a sua inscrição lá com o diácono Zé Carlos, presbítero Cleito. Amanhã às 19 horas, não tem culto de oração amanhã. Amanhã é homens posicionados. Cadê os irmãos que vai vir amanhã a partir de